Preenchida totalmente com Brahman estão todas as coisas vistas e conhecidas. Preenchida completamente com Brahman estão todas as coisas não vistas. De Brahman tudo flui. De Brahman tudo é. Todavia, ele permanece o mesmo. Hari Om, Shanti, Shanti, Shanti. Om. Namaskar, saudações. Muito bem, a gente já fez a abertura, esse textinho aqui que a gente fez de abertura é uma abertura das Upanishads, especialmente da Isha Upanishada, que é essa Upanishad que a gente vai trabalhar durante um tempo aqui ainda. Não é uma Upanishada muito comprida, mas a gente está aí com essa proposta, né, de interpretação, leitura e interpretação verso a verso. Então assim, a gente tem uma caminhada até fazer a leitura completa dessa Upanishada, mas com absoluta certeza ela vai dar para a gente um suporte teórico, filosófico, histórico, né, do que é o pensamento indiano, do que é o pensamento metafísico, transcendental. Então a gente está aqui, gravação para o pessoal do YouTube, e aqui na nossa salinha, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Bom, na aula passada a gente fez a leitura do primeiro verso e trabalhamos com... eu fiz a apresentação para vocês de como pode ser extremamente diferente, né, distinto uma tradução para outra, porque justamente as Upanishads elas vêm escritas praticamente na forma de sutras. Na verdade, ela é referida, né, cada verso é referido como um mantra. E olha que interessante, né, porque geralmente quando as pessoas pensam na palavra mantra, elas acabam recordando das fórmulas sonoras, como por exemplo, Bija Mantra, como o mantra Om, que a gente recitou aqui na entrada, né? Então, quando a gente fala Om, é um mantra, é um Bija Mantra, é uma semente sonora. Mas o mantra, ele é o quê? Manas Trayate, a junção dessas duas palavras, Manas e Trayate, tem múltiplos significados. Então eu vou falar alguns dos significados que você pode ter para Trayate. Porque Manas é sempre mente. Então mantra, tá lá a palavra Manas. Manas é sempre mente. Trayate pode significar aquilo que protege a mente, que forma como que uma cápsula protetora ao redor da mente. A gente pode entender Trayate como aquilo que prospera a mente, que faz a mente abrir a sua potencialidade de imaginação, de reflexão, de compreensão, de análise, etc. Então aquilo que faz a mente prosperar. Também tem o sentido de aquilo que faz a mente expandir, que tem um pouco a ver com esse mesmo prosperar. Mas é que esse expandir não necessariamente precisa ser uma expansão analítica. Ela pode ser simplesmente o pervadir as coisas, tanto o perscrutar, o investigar, quanto o se espalhar mesmo, né? Abranger, né? Abranger todas as abrangente. coisas. Mantra também vai significar, né, em relação a manas, a mente, aquilo que faz a mente se tornar unidirecionada, ou que conduz a mente. Então, o mantra ele tem ampla abordagem, ampla prática, né? Uma praxis muito vasta. Tanto o Bija Mantra, como, por exemplo, o mantra que é aplicado na forma de bhajan, né? de cântico louvacional, como, por exemplo, Om Namah Shivaya, Hare Krishna, Hare Rama, os diferentes mantras que tem. E também fórmulas. Então essas fórmulas que compõem um texto, por exemplo, a Isha Upanishada com seus vários mantras, ela pode ser traduzida de muitas maneiras diferentes. Então a gente apresentou o primeiro, vamos ler de novo, e a gente lê as duas versões que estão presentes aqui. Então eu vou pedir para a Mohini fazer as duas versões que a gente separou, começando por essa e depois partindo para essa daqui. Tudo isto é
para a habitação do Senhor. Tudo que é o universo individual de movimento no movimento universal. Por isso, com desapego, deverias desfrutar. Não desejes nenhuma posse humana. E aí a gente fez mais uma outra leitura na segunda forma de traduzi-la. No coração de todas as coisas, de tudo o que existe no universo, habita Deus. Somente Ele é realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Não cobiceis a riqueza de ninguém. Pois muito bem, a gente viu nesse primeiro verso que a gente poderia falar de uma retificação psicológica e outra que é moral, no que diz respeito a uma condução comportamental. Então a gente viu que aqui nos é apresentado, primeiramente, que Brahma, o ser divino, está no coração de todos, que nós temos que renunciar às aparências e olhar para as coisas tal como elas são, procurando encontrar a realidade adjacente daquilo que está ali presente, né, na nossa frente, né, como aparência, olhar para além das aparências. E a gente viu também que existia essa retificação comportamental moral que a gente depois vai encontrar lá nos yamas e niyamas do yoga, que diz: não cobiceis o que é dos outros, rejubilai com o que você tem, sem apego, e não cobices a riqueza de ninguém. Então agora a gente vai para o nosso segundo verso. O segundo verso eu vou trazer uma tradução para vocês, depois a gente tem uma segunda tradução com um comentário de Lokeshvarananda, que comentou em cima do comentário de Shankaracharya, de Adi Shankara. Tá? Então vamos lá. Bem pode ficar satisfeito de viver 100 anos aquele que age sem apego, que realiza seu trabalho com zelo, porém sem desejo, não ansiando por seus frutos, ele e somente ele. Muito bem, então essa é a primeira versão e agora a versão de Lokeshvarananda em cima da tradução e comentário de Adi Shankara. Um homem pode desejar viver por 100 anos, executando seus deveres conforme prescrito nas Escrituras. Ó homem, se você fizer seus deveres desta maneira, então os resultados de que quer que faça não se prenderão a você. Não há outro caminho. Pois muito bem. Olha, esse assunto que está sendo tratado nessa Upanishada, ela é praticamente, a gente pode dizer que isso aqui é o espírito da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita, ela tem, na Bhagavad Gita a gente encontra diferentes yogas ali dentro. Muitos yogas são evocados ali. A gente tem um Kriya Yoga lá, a gente tem um yoga, o yoga enquanto treinamento místico, a gente tem o Karma Yoga lá, a gente tem o Gnana Yoga lá, a gente tem o Bhakti Yoga lá, a gente tem todos os yogas dentro da Bhagavad Gita. Mas especificamente, o Karma Yoga é muitas vezes recomendado dentro da Bhagavad Gita. Por quê? Porque o Karma Yoga, ou o Yoga da ação, ele está diretamente relacionado com as purificações necessárias para o nosso intelecto, a fim de que nós possamos alcançar a verdade suprema do ser. Não é possível a gente encontrar a verdade suprema do ser se a nossa mentalidade, se a nossa subjetividade estiver toda contaminada por valores e atributos culturais que foram introjetados na gente. Então pensa, por exemplo, a gente se interessar por yoga já é um milagre, per si. Porque a gente está numa sociedade que, veja, qual é o tamanho, a relevância, o espaço do yoga dentro da nossa sociedade ocidental brasileira. Praticamente não
tem. É só esses malucos nessa sala de Zoom, esses povos que se reúnem para poder praticar yoga, mas são poucos, são raros, eles não são muitos. Se a gente comparar, por exemplo, se a gente for comparar, vamos lá, pessoas que seguem caminhos filosóficos tais como o platonismo, o estoicismo ou o hedonismo, já não é muito, mas já aumenta bem mais do que yogis. Com certeza já tem muito mais do que yogis. Agora, se a gente pegar e comparar, por exemplo, com quem segue uma filosofia de vida, um modo de vida, um conjunto de regras morais, comportamentais, cristãos. Mas tem muito mais do que isso. Então, assim, até mesmo para a gente chegar a se interessar por esse corpo de conhecimento, algum tipo de purificatório prévio aconteceu. Mas eu sei que isso é um pouco mais especulativo. Vai mais para um campo, assim, da fé. Acreditar que, por exemplo, é resultado de práticas pretéritas, de sadhana em vidas passadas. Pode ser. Mas a gente não vai dizer nem que sim, nem que não. Mas uma coisa é certa. Independente da forma, do nome que a gente dá para o Dharma, independente disso, a boa ação por ela mesma, a ação desinteressada, ela naturalmente prospera em uma qualidade mental de maior objetividade, de maior foco, de maior desapego. É natural. Qualquer pessoa pode ir e fazer o teste disso de uma forma rápida. Se você nunca visitou um asilo, você vai um dia, perdão pelos engasgos, você vai um dia, visita o asilo e experimenta na sua subjetividade o que acontece quando você entra em contato com a dor alheia. Por exemplo, dei um exemplo de um comportamento caritativo, de um comportamento compassivo. Mas aqui, veja, a primeira tradução que nos foi apresentada diz assim, olha, bem pode ficar satisfeito de viver 100 anos. A segunda tradução diz, um homem pode desejar viver por 100 anos. Seja desejar viver 100 anos ou ficar satisfeito por viver 100 anos, eu acho que aí não tem muita diferença. Agora, ele vai dizer assim, aquele que age sem apego, que realiza seu trabalho com zelo, porém sem desejo, não ansiando por seus frutos, somente ele é que vai ficar satisfeito de viver 100 anos. A questão nem é se você vai viver 100 anos ou não. Acredita-se que o yoga ele existe para poder nos conferir longevidade. Agora, independente se você vai viver ou não, o importante é o que é que nos dá satisfação em viver. Esse segundo verso, ele vem nos ajudar nisso. Vamos aprender o que é que nos dá satisfação de viver. Por quê? Porque todo mundo enfrenta diariamente o demônio da entropia. Ponto final. Todo mundo procura, consciente ou inconscientemente, algo que lhe dê motivo para sair da cama pela manhã. É ou não é? Então, o que é que me motiva? O que é que me coloca em dinamismo, em movimento, em demanda de, nessa realização? O que é? Bom, as pessoas têm diferentes quereres, diferentes gostos, diferentes objetivos e metas de vida. A Upanishada, como um Dharma Shastra, ou seja, uma escritura que está fundamentada na lei universal, ela nos dá uma boa recomendação do que é que deveria nos motivar a seguir vivendo, quiçá por 100 anos. Quer dizer, pode ser que alguém olhe e diga, eu acho que 100 anos é muito tempo, eu não quero ficar 100 anos. Tudo bem, mas o que nos faz querer viver? Então ele vai dizer, na primeira tradução, aquele que age sem apego e realiza seu trabalho com zelo, livre de desejo e não ansiando por seus frutos.
Este, somente este. E o segundo vai dizer, executando seus deveres conforme prescrito nas Escrituras. Bom, a palavra que é utilizada aqui para falar desse sujeito é karmani. Ou seja, esse karmani, ele é o que executa ações. Só que, geralmente, a palavra karma aí, atrelado, não é exatamente o karma que a gente conheceu através da teosofia, do espiritismo, etc. Esse karmani aqui, ele está especificamente relacionado com ações religiosas, ações espirituais, ou até mesmo investigações metafísicas. Se a gente não prestar atenção a isso, a gente vai entender que é qualquer ação. Mas veja, a primeira tradução está correta quando ela diz que nós devemos agir num espírito de zelo, de cuidado, de carinho, de desapego, sem desejo e sem pretender os frutos, ou seja, os resultados daquelas ações. Está adequado falar isso. Mas na verdade o que retifica a nossa ação para ser dessa forma, convenhamos, é o quê? É o Dharma. É o Dharma que te fala, haja dessa forma. Se não existir a escritura, o Dharma Shastra, a escritura do Dharma, que te evoque ao cumprimento da ação benevolente, da ação desapegada, simplesmente a gente não iria na direção dela. Essa é a grande realidade. Por isso que assim, até eu entendo que, mesmo no universo do yoga, a gente tem hoje uma certa visão quase nirishvara, ou seja, quase ateísta do yoga. Alguns yogis até enchem a boca para falar, eu sou de tradição nirishvara. Nir, nenhum Ishvara, nenhuma divindade, nenhum Deus. Mas, apesar de que exista essa leitura moderna de um yoga quase que materialista, ou naturalista, o mais adequado seria dizer naturalista, a gente está olhando para as escrituras que fundamentam os diferentes yogas. E elas não são Nirishvara. Elas falam de um Senhor Supremo, de uma inteligência suprema. Aliás, o primeiro verso diz que no coração de todas as coisas está Deus, está Brahman, está o Espírito Supremo. Então, o segundo verso ele não pode contradizer o primeiro. Ele não contradiz. O primeiro verso diz, Deus existe. Seja bom. Olhe para as coisas além das aparências. Medite e encontre a verdade no seu próprio coração e não fica buscando tomar o que não é seu. Não queira o que é dos outros. E agora, a gente pode dizer que aqui a gente tem, por exemplo, a parigraha, que é não cobiçar, não desejar. A gente tem aqui, enquanto Yama Niyama já é escondido no texto, a gente já tem o Seva, o Karma Yoga, a gente já tem para eles essa abordagem de uma ação que é destituída de intenções. A grande maioria, assim, a maioria esmagadora das nossas ações, elas têm algum tipo de intenção. E aqui a gente está sendo convidado pelo Shastra a agir sem intenções, sem buscar nenhum tipo de benefício próprio. A não ser a própria intenção de realizar a ação com zelo e cuidado, né? Como está colocado ali. Aí aqui no texto você tem o karmani, mas você também tem o karma sendo referido. Na segunda parte da segunda tradução, ele diz assim, ó homem, se você fizer seus deveres desta maneira, ou seja, de forma desapegada, como as escrituras ordenam, então os resultados do que quer que faça não se prenderão a você. Ou seja,
não vai ter karma. Por quê? Para ter karma. Aí karma no sentido espírita, teosofista e etc. Que são os resultados das ações, né? Esse karma, ele está diretamente atrelado pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo senso de apropriação da ação. E aí diz, não há outro caminho. E quando diz que não há outro caminho, é que independente da linhagem de yoga que você siga, toda a ação daquele que está consagrado no yoga deve ser uma ação destituída de cobiça e interessada nos frutos da ação. Não importa se é Bhakta Yogi, não importa se é Gnana Yogi, não importa se é Hatha Yogi, Laya Yogi, não importa a linhagem. Isso está nos fundamentos da espiritualidade indiana. Uma ação de acordo com o Dharma, destituída de cobiça e do anseio pelos frutos desta ação. Os frutos desta ação que não necessariamente a gente precisa entender como uma paga, né? De alguma forma uma recompensa, mas que muitas vezes acaba acontecendo, né, dessa intenção. Se eu fiz isso para tal pessoa, eu mereço uma recompensa, uma esperança que vai, uma expectativa gerada ali que polui a ação, que é o contrário do que esse Upanishad está nos dizendo nesse segundo verso. Às vezes essa paga, essa recompensa, ela vem de uma forma bem sutil na nossa consciência, como até mesmo o desejo de reconhecimento. Atendendo com a Ayurveda, é bem comum eu atender pessoas que chegam com esse tipo de questão no seu campo subjetivo, psicológico. Eu não me sinto reconhecido pelo meu trabalho. Não é? A gente tem isso muito forte, a gente espera, a gente cresceu, cada um com as suas questões aí de educação, de cultura, suas questões familiares, o seu núcleo, como é que isso se desenvolveu, mas a questão do reconhecimento, do aplauso, do elogio, são questões muito sérias na formação do nosso caráter, assim como as críticas, os julgamentos, as condenações, os castigos pelos nossos erros, no outro lado também são bem importantes. Agora, o que a gente está falando aqui é de um total desapego, uma total desidentificação com essa entidade que está supostamente ali realizando a ação, esperando qualquer reconhecimento, esperando qualquer elogio, qualquer agradecimento que seja. É nesse nível, é bem mais profundo. E para que isso aconteça, é inevitável que exista algo que a gente já falou aqui antes, né? Que é essa atenção unidirecionada, esse foco unidirecionado, o ekagrata. Se você está no momento da realização da ação, seja ela qual for, como o Ananda falou, realizando apenas a ação com zelo e atenção, não tem como você gerar, se você está inteiro ali no momento presente, executando aquilo, não tem como você gerar o desejo pelo fruto. O desejo pelo fruto, ele nasce no momento em que você cria um outro, a sua atenção se desvia, ela se perde da ação e ela perambula por um outro campo que tem a ver com essas questões do nosso universo psicológico. A gente pode olhar aqui no primeiro verso, a gente pode dizer que o primeiro verso ele nos inspirava à renúncia de imediato. Esse segundo verso, ele não é para quem quer renunciar de fato, ele é para quem quer ter uma vida boa, ou seja, que queira viver até 100 anos. Essa é a indicação que Lokesvarananda faz, lembrando que Lokesvarananda ele é um Swami do Vedanta, então a abordagem do Vedanta é uma abordagem que necessariamente vai na direção desse rompimento com o mundo, dessa dissociação com aspectos mundanos,
até a perfeita renúncia no mundo. Uma abordagem mais tantrica, ela poderia ter uma outra, ser um pouco diferente, tipo, você não precisa renunciar a nada. Você pode desfrutar das coisas aí durante esses longos 100 anos aí à vontade. De todas as formas, vá você na direção do desfrute ou não dos objetos e das ações, de todas as formas você tem que praticar renúncia. A renúncia ela é inevitável. Por quê? Porque se a renúncia não vai ser feita fora, ela precisará ser feita dentro. Na verdade, a renúncia que é feita fora, ela pode não ter o menor significado, se não existir o reflexo dessa renúncia internamente. Esse é o ponto, né, que Morini está também ressaltando aqui com Ekagrata. O que acontece? A prática do Karma Yoga, ou seja, tudo aquilo que você executa como ação em benefício dos outros, em benefício do mundo, e que você não espera nada em troca disso, o que não quer dizer que você não venha a receber por isso. Você pode receber algum fruto disso, mas você não fez esperando o fruto. Se o fruto vier, ora, maravilha, Jaya, vamos cantar viva para Shiva. Se o fruto não vier, Jaya, do mesmo jeito. Por quê? Porque o bem não é o fruto, é o bem, ele se esconde no próprio ato da bondade. O ato da bondade, ela basta nela mesma. O bem que ela carrega nela mesma é suficiente. A gente não vai entrar numa coisa também de pechincha com Deus, sabe? Shiva não é uma boa pessoa para se pechinchar com Shiva. Shiva não tem nada. Então não adianta você pechinchar com ele, ele não quer nada. Pois muito bem. O que acontece? A renúncia, enquanto ação interna, ela favorece, dentro da ação, né, de bondade que eu estava dizendo, do bem que você faz sem esperar nada em troca, ela favorece a purificação de manas, porque é um mantra, lembremos disso, purifica manas, a fim de que desenvolva, assim, manas, mais e mais desejo por conhecer a si mesmo. Mais e mais amor pelo Supremo Absoluto, que é Brahma no coração de todos os seres. Quando a minha ação ela é desejosa, cobiçosa, ela pretende lucro, ela pretende benefícios, eu estou me esquecendo de quem é o outro. Porque o outro, entre aspas, não existe. O outro é Brahman, eu sou Brahman. Então o bem que eu faço para o Brahman no outro é o mesmo bem de Brahman em mim. Então, como eu posso ser cobiçoso, invejoso, ou mesmo pretender de forma gananciosa obter benefícios das ações, quando nenhuma ação foi feita por mim enquanto arrancara, enquanto sujeito temporal, ou seja, manifestação irrisória, ridícula, que não dura, né, não dura nada na história do universo. Quando a gente ficar muito preocupado com as nossas questões e com os nossos investimentos e os retornos, etc., eu sempre acho bom pegar uma foto da NASA, sabe? Dessas que mostram as muitas galáxias que eles já conseguiram fotografar, para a gente lembrar que a gente não é nada. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, nós somos o tudo e o todo, o tudo em todos, Brahman. Não é? Então, por que a gente retifica a ação? Por que a ação bondosa, amorosa, generosa, ela é importante? Ela é importante porque ela desenvolve viveka, o fator de discriminação positiva ou discernimento. Então, no primeiro que foi evocado, não afastar-se das percepções ilusórias que nos fazem olhar para as aparências e nos enganarmos, esquecendo de Brahma, e evitar roubar, aqui o que vai ser dito, olha, beleza, você ainda não é capaz da renúncia completa? Não. Tenho filhos, tenho contas, tenho vida prática. Perfeito, não tem problema. Ainda há muito que você pode fazer, mesmo não tendo renunciado completamente. Ainda que a renúncia completa esteja no caminho de todos.
todos os entes viventes. Desculpa se você está, sei lá, pagando prestações de um iate, se você queria comprar uma casa de 3 andares na praia, de repente você tinha vários objetivos. Desculpa, mas todos nós vamos ter de praticar a renúncia absoluta e total. Nem que seja, ponto 1, pela senilidade, envelhecer é esquecer. Ok? Ponto 2, a morte. A morte é despir-se. Não tem jeito, não dá para levar o iate lá para os loucas de Indra louca, de Vishnu louca, de Brahma louca, ou sei lá, o Nirvana de Budas, ou a Santa Sé de Jesus do outro lado do véu. Não importa. A gente vai ter que largar tudo. Então, o treinamento no Karma Yoga e nessa renúncia é saber que a gente vai ter que renunciar. Enquanto a gente não faz essa renúncia completa, que pode inclusive estar no nosso destino, está no nosso prarabdha, no karma que vai queimar. Pode ser que em algum momento na sua vida você vai renunciar. Você nem sabe ainda, mas você vai acabar eremita. Vai saber. Não se sabe, Deus é que decide. Se ele decidir que você vai virar eremita ou não, até lá há uma ação a ser observada. Então eu gostaria de pedir para a Moini fazer a leitura das recomendações da interpretação de Lokesvarananda Swami, que foi feito em cima do comentário de Shri Adi Shankaracharya. Vai ter algumas coisas repetidas, porque foi o que a gente comentou também, que é a maneira como a gente entende o texto. Mas eu sinto que vai ter uma outra questão que vai nos aclarar um pouco mais. O mantra anterior era um chamado à renúncia. Não tem sentido correr atrás dos prazeres que o mundo tem a oferecer. Estes prazeres são momentâneos. Se corrermos atrás deles, apenas teremos problemas, pois os prazeres logo se vão e sofreremos. Mas nem todos estão em uma posição para renunciar. O fato é que a maioria das pessoas quer gozar da vida, e este mantra se dirige a estas pessoas. Este mantra diz a elas que não há mal se quiserem viver uma vida longa, viver, digamos, por 100 anos. Podem viver esta longa vida, mas devem satisfazer seus desejos estritamente de acordo com as regras estabelecidas pelas Escrituras. Isto levará lentamente à purificação da mente, ou seja, a ânsia pelos prazeres sensórios se irá. O espírito de discernimento crescerá forte e o amor pelo conhecimento do ser será desenvolvido. Quando isto acontecer, não mais estarão atadas aos frutos das ações que fizeram durante toda a sua vida. O resultado final será que estas pessoas estarão prontas para a vida da renúncia. Este é o único caminho para as pessoas que não podem renunciar imediatamente. Elas não precisam sentir-se perdidas. Podem levar maior tempo para atingir a meta, mas cedo ou tarde terão que vir ao caminho da renúncia. Até lá, devem seguir o caminho como definido aqui. Então, assim, por exemplo, pela abordagem tantrika, você não vai negar aquilo que é a inerência de gozo no desfrute dos sentidos com os objetos. Não é necessária a mortificação, que é um caminho mais comum nos atletas místicos do cristianismo, por exemplo, e mesmo na Índia tinha muita mortificação, a prática de mortificação. Não é necessário. Você gosta de pêssego? Que bom! Tem pêssego? Coma pêssego, você ama pêssego. Eu tenho prazer danado comendo pêssego. Coma o pêssego. O que não vai acontecer é você, sei lá, ficar parado num canto do quarto chorando. Ai, não tem pêssego, sabe? Não dá para sofrer por causa da ausência daquilo que é prazenteiro para a sua experiência. A problemática é o apego. A problemática está na negação do fato presente. Eu estou falando pêssego, mas esse pêssego ele pode ser
um monte de coisa. Eu estou dando um exemplo. Entenda esse pêssego de 1000 maneiras diferentes. Não está errado você desfrutar. Lembremos do primeiro mantra. Renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Ou a outra tradição que diz, com desapego, deverias desfrutar. A problemática simplesmente está atrelada ao apego. Se não tiver apego, não tem nenhum problema. Agora, pelo fator de discriminação que vai crescendo e aumentando dentro deste sujeito que está trocando o seu modo de pensar pelo pensar do Shastra, ok? É isso que está acontecendo. Quando você tem um guru ou quando você tem uma escritura, o que você está fazendo? Eu vou me encaminhar segundo este modo de pensar, segundo esta filosofia. Eu estou neutralizando a minha inferência lógica ou intuitiva pessoal e colocando luz naquela perspectiva impessoal que é o Shastra. Lembrando que as Upanishads, ninguém está assinando essa Upanishad. Quem é que escreveu isso? Não importa quem é, o que importa é a verdade para onde ela aponta. Essa verdade para onde ela aponta é maior do que eu, você e inclusive quem escreveu. Ainda que a gente tenha que saudar, reverenciar quem escreveu, quem nos protegeu esse conhecimento e trouxe ele até nós. Então, quando eu faço essa troca, obviamente eu vou encontrar maior gozo e benefício na própria percepção, na percepção do meu próprio ser que é Brahma. Assim, o pêssego ele não vai deixar de ser gostoso, mas aquele sabor ele não é atrelado ao pêssego por ele mesmo, porque os sentidos operam segundo o meu ser, segundo a consciência. Então esse pêssego ele tem um sabor único para mim, por causa do ser. Não é o pêssego, sou eu. Então esse fator de discriminação vai fazendo com que a gente vá entendendo que as coisas do mundo me fascinam não por elas mesmas. O que me fascina nelas é a luz do ser, é a presença do ser. Logo, se todo o gozo possível do mundo está diretamente relacionado com a luz do ser, e a luz do ser é o que eu sou, santosha, satisfação, contentamento em si mesmo. Você encontra esse contentamento em você mesmo. E isso faz com que você possa seguir a regra básica, que é vida simples, pensamento elevado, amor a Brahma acima de tudo, amor a Brahma em todos os seres. Pronto. Isso é viver de acordo com o Dharma, e aí é só o karma, a gente só vai assistindo o karma. Olha, o karma me trouxe pêssegos, agora me trouxe gilós. É tudo Brahma. É tudo Brahma, né? Porque essa purificação, ela diz respeito, o segundo verso, ele está, na verdade, completamente relacionado com o primeiro. Deus está no núcleo, no centro, no coração de todas as coisas. Quando você realiza qualquer que seja a ação, seja o desfrutar do pêssego, seja lavar uma louça, seja visitar os velhinhos do asilo, seja tomar banho, qualquer que seja a ação, desapegado dos frutos dessa ação, mantendo o ekagrata, mantendo o foco unidirecionado, a purificação que está sendo retificada, que está, na verdade, acontecendo ali, é de que até então você estava identificado com uma personalidade que fazia esse indivíduo que você entende que você é, que tem certos talentos, manias, gostos, desgostos, preferências, etc. Essa compreensão está sendo substituída, como o Ananda está colocando, né, seguindo as orientações dos Shastras, das escrituras sagradas ou de um guru um preceptor espiritual que vai te orientando. Isso está sendo trocado pela convicção
plena, sem a menor sombra de dúvida de que quem faz é Deus em você. Afinal de contas, não é nem em você, é Deus, ponto. Porque só existe Deus. Ele está no coração, no âmago de todas as coisas. Então, aquele indivíduo que era o suposto fazedor, ele vai perdendo essa consistência, essa delimitação que a gente fica batalhando para salvaguardar na nossa vida o tempo todo. Ninguém pode falar mal de mim, eu não posso errar, eu não posso, né, cometer nenhum deslize, porque eu tenho uma reputação, uma imagem, um não sei o que para zelar. Isso tudo tem que ser super guardado. Mas quando essa identificação ela vai esmorecendo e tudo é Deus que faz, percebe? É uma revolução, como chama isso? Indelével para a consciência. Não tem volta. Porque não tem mais como aquele talento que era reconhecido como um talento pessoal, ele passa a ser compreendido como a maneira como Deus se manifesta neste invólucro. É Ele que desfruta, é Ele que realiza com esmero e cuidado, é sempre Deus. Aí, para algumas tradições, isso acontece a partir de uma interação entre essa consciência suprema e a consciência prakriti, a consciência matéria, né? Então a gente vai dizer, por exemplo, como é que você pode sustentar qualquer tipo de vaidade? Você é uma pessoa muito vaidosa, narcísica mesmo. Sei lá, você se acha uma pessoa muito bela. Mas essa beleza ela não é intrínseca a você enquanto personalidade, é intrínseca à natureza. Ou seja, quem é bela é a natureza. Quem é belo é Deus, é a sua capacidade criativa. Ou seja, é a neutralização, mais do que isso, é a extinção de todas as vicissitudes. Mas assim, esse verso daria para a gente desdobrar ele em vários aspectos, porque praticamente todos os yamas e niyamas estão aqui. Todas as retificações morais e comportamentais estão presentes nesse verso. Por exemplo, a mentira, ela está atrelada aqui, porque o problema não é você fazer as coisas simplesmente esperando um certo resultado delas, mas para obter aqueles resultados, você ser capaz de fazer qualquer coisa por ele, inclusive mentir, inclusive violentar, matar, roubar, etc. Quer dizer, isso é fruto inegável do processo de engano a respeito da natureza real de todas as coisas, o Brahma absoluto ou o Espírito Supremo. Mas, porque existe um comportamento adármico contraditório ao Dharma, é que precisou continuar escrevendo aqui, que precisou vir novos versos. Então, para o nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o comportamento adármico, que contradiz o Dharma, e quais são os resultados deste comportamento adármico. Porque eles também, os rishis, sabiam que existia o comportamento adármico e que ele resulta em algum tipo de produto. Né? Já que a gente quer tanto saber o que a gente ganha com as ações, vamos ver o que acontece com as ações adármicas. É isso. Vou chamar vocês para 5 minutinhos só de presença. Seja com os olhos abertos ou fechados, como você preferir, só respirar um pouquinho na presença. Desapegando-se de pensamentos e dando atenção especial para aquilo que se manifesta neste momento, em corpo, na mente e no que é captado pelos sentidos.
pouco a pouco, você pode ir externalizando os seus sentidos. Tudo bem. Se alguém ficou com alguma questão, quiser trazer, esteja à vontade. Hoje eu não tenho nenhuma questão ainda, mas queria agradecer mais uma vez. Foi mais uma aula muito inspirada. Fiquei com essa pulga atrás da orelha dos vários niyamas e yamas que estão nesse verso. Vou pensar mais nisso. Eles são atendidos de forma, talvez alguém diria que de forma indireta. Na verdade, eu não acho que é tão indireto. Eu acho que é bem direto, de fato. Como resolução, né? É por isso que, para algumas tradições, não fizeram uma listagem de regras comportamentais, né? A gente lembrar, acho que é importante lembrar que assim, os rishis, eles foram chefes tribais. Eles estavam zelando pela harmonia na relação de todos os elementos de dentro da tribo. Então, assim, precisamos conviver bem para sobreviver. Recorde-se, a força vital que coloca o seu corpo em movimento é a mesma no outro. É uma só força, um só alento, um só sopro, um só espírito. Né? Então, se a gente lembra disso, a gente sabe, ó, realmente, com essa recordação, eu vou precisar da lei de Ahimsa. Não, é desnecessário. Né? A não violência é desnecessária. Satyam, veracidade, horas, como eu posso enganar Brahma? Como eu posso enganar Deus? Não é necessário, entende? Então, os yamas e niyamas, eles vão caindo, eles são desnecessários. Existindo discernimento, não precisaria de yamas e niyamas. Eu queria trazer uma coisa rapidinho, porque foi muito curioso, porque ontem eu estava estudando um trecho do Charaka Samhita, que é um dos textos mais importantes do Ayurveda, né? E é curioso porque ele vai lá no final do primeiro livro, é um livro de 700 e tantas páginas, o Charaka são 4 livros com 700 páginas cada um, então é um tratado imenso de Ayurveda. E aí ele tá lá na página 600 e tanto, e ele volta a falar o que é o Ayurveda, tipo, a pessoa se pôs a estudar o Ayurveda, já leu mais de 600 páginas e vem lá o Charaka para lembrar, o Agnivesa no caso, né, para lembrar a gente o que é. E eu achei curioso porque justamente uma das traduções para essa palavrinha que compõe a Ayurveda, né, veja que tem o Veda ali também, e a gente está o tempo todo, né, estudando aqui, falando sobre os Vedas nessa sequência de aulas a respeito da filosofia do yoga, e o Ayurveda é considerado o Upaveda do Atharva Veda, que é o 4º livro. E esse início aí dessa palavra que se junta, na verdade é uma palavrinha chamada Ayus. E Ayus tem vários significados que dizem respeito à vida. E esses significados são, na verdade, qualitativos dessa vida que nós estamos estudando através do Ayurveda. Para que serve o Ayurveda? Então, esse Ayus vai indicar que eu estou tendo o conhecimento, né, o Veda, a ciência, o estudo desse Ayus, que é uma vida que seja longeva, que seja útil, que seja valiosa, ou seja, eu sinto que nesse verso que a gente estudou hoje, que vai falar, o homem pode se satisfazer de viver 100 anos somente se ele renunciar
aos frutos, né, das suas ações. E a gente fez todo esse estudo aqui. E o estudo do Ayurveda, que vai dizer tudo que seria melhor você fazer para poder extrair o máximo da sua vida, e que vai ser entendido como ter uma vida que seja útil, uma vida que vale a pena ser vivida, longeva nesse sentido, valiosa nesse sentido, é porque eles estavam dialogando sobre esse caminho de renúncia que muitas vezes vai demorar para que ele se estabeleça até esse ponto de profundo refinamento da renúncia total, da renúncia dos renunciantes mesmo, dos verdadeiros renunciantes, dos rishis. Então, enquanto você é um chefe de família, enquanto você tem as suas atribulações, as suas tarefas, então, para que vale a pena, é importante que você desenvolva esse conhecimento desse ayus, dessa vida útil, porque assim, quanto mais útil, o que significa essa vida útil? É uma vida que ela vai resultar nesse refinamento, nessa purificação tão importante e necessária. Afinal de contas, a renúncia está no nosso caminho, no caminho de todos, inevitavelmente. Então, faça dessa vida uma vida valiosa, que vale a pena ser vivida, para que essa purificação aconteça, que a purificação está no cerne de todo o estudo do Ayurveda. Não acontece nada no Ayurveda sem que antes ocorra uma purificação, que é justamente limpar desses conceitos, limpar daquilo que muitas vezes está obstruindo, obscurecendo a visão clara, o discernimento correto, né, das coisas, essa discriminação que o Ananda falou, que é positiva. E esse elemento de purificação é o mesmo no Vedanta, é o mesmo no Tantra, mesmo no Yoga, é natural. A gente acabou de dar um recado aqui que a gente vai chegar a atingir o nosso limite de gravação aqui pro pessoal do YouTube. Então a gente vai dar um tchau para vocês aí do YouTube. Se não surgir mais alguma questão aqui, tudo bem. Mas namaskar aos que acompanharam por aqui. Namaskar.